Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E o Café com Política de hoje tem o prazer de receber a deputada estadual Ana Paula Siqueira, que é da Rede Sustentabilidade. Deputada, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Política. É um prazer conversar com a senhora. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Flávio, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia para todos os ouvintes. Eu também sou ouvinte desse programa, que inclusive tem um nome muito sugestivo, né? Café, que a gente adora consumir, política, que tem tudo a ver aí com a mudança de vida, com a melhoria da vida da nossa população. Até algum ouvinte aí que deve pensar, não gosto de política não, mas política tem a ver com a melhoria da vida da gente, especialmente a boa política. E se não gostar de política, gosta de café, gosta de Minas Gerais, e a senhora, como a representante do estado de Minas Gerais, está aqui também para falar conosco a respeito dos principais assuntos que são importantes, né, para o nosso estado. Eu queria começar conversando com a senhora, deputada, sobre educação. Afinal de contas, é uma área onde a senhora atua, a senhora que é professora, e eu queria começar entendendo, pela visão da senhora, qual é hoje o grande desafio da educação em Minas Gerais. Olha, o grande desafio é fazer uma verdadeira conexão com o que é a educação, a escola e a vida real dos nossos alunos. Hoje a gente tem as escolas públicas um pouco atrativas para os nossos alunos. A gente tem um equívoco por parte do governo do estado no que diz respeito à oferta de alguns cursos, né? Eu visitei uma escola recentemente no bairro Vera Cruz, que lá está sendo ofertado, por exemplo, o ensino médio em tempo integral. É a única opção que aqueles alunos de periferia ali, de uma realidade muito difícil, têm de estudar. E as salas estão, pasme, Flávio, com 5 alunos, 6 alunos, né? Uma evasão gigante, porque está sendo ofertado ali naquele território uma modalidade de curso incompatível com a realidade da vida daqueles alunos. Então o governo, de alguma forma, faz um movimento que estimula a evasão desses alunos e não a permanência, né? Então acho que pensar nas modalidades adequadas para esses alunos, oferecer escolas com ambientes mais adequados. A gente ainda encontra dentro das escolas estaduais, sobretudo, escolas com muitos problemas estruturais, escolas sem quadras cobertas, onde os alunos não têm como praticar, por exemplo, a educação física. A gente tem escolas que não dispõem ainda de biblioteca adequada, de salas de recurso adequada para atender, né, os alunos com algum nível de deficiência, e sem contar a relação direta com os próprios servidores da educação, né, que estão sendo precarizados cada dia mais desde o primeiro dia do governo Zema. E tem uma questão que eu acho que a senhora também deve discutir isso com os seus colegas, com os seus pares deputados, que diz respeito à gestão do governo Zema para os servidores. A gente está falando especificamente de educação, mas o governo Zema tem recebido muitas críticas com relação ao trato com os servidores. Um exemplo, né? Nós temos agora uma revisão do IPSENG e muitos colegas da senhora têm apontado que este pode ser um caminho para o desmonte da instituição. A senhora compartilha, comunga dessa opinião? Compartilho, comungo, fiz a defesa, né, contra esse desmonte do IPSENG, que foi um projeto que nós votamos essa semana na Assembleia. E queria dizer o seguinte, para mim, desde o início do governo, o Zema elegeu os servidores públicos como inimigos da administração, né? Ele persegue os servidores da educação, da saúde, dos demais setores. Ele tira deles a condição de oferecer cada vez mais e melhor entrega para ofertar as políticas públicas para a nossa população. Num estado do tamanho do nosso, 853 municípios, quem faz o estado acontecer são servidores públicos, mas são esses que foram escolhidos pelo Zema como inimigos. Então, desde 2019, quando o Zema assumiu, eu venho sempre dizendo isso, e ele vai demonstrando isso com projetos como esse do IPSENG, com o projeto do reajuste no ano passado, dos servidores, quando ele faz a reforma administrativa e ele retira da estrutura, né, espaços e questões que vão beneficiar a vida do servidor. Então, isso precisa ser revisto, porque se a educação funciona é porque tem professores, é porque tem a equipe da educação, na saúde a mesma coisa, na assistência social também, na infraestrutura, enfim.
a gente precisa de um governo que tem compromisso com as políticas públicas, e ter compromisso com as políticas públicas também prevê respeito e valorização dos servidores públicos. Deputada, mas não há também um mérito em conseguir, por exemplo, atualizar os pagamentos dos servidores, colocá-los em dia? A gente sabe que isso também é muito de obrigação do gestor, né, pagar em dia, mas não há também mérito nisso, nessa relação com os servidores, ou tudo aquilo que é feito de fato ainda está aquém do que os servidores esperam, na leitura da senhora? Cumprir-se a obrigação, né, de pagar em dia é o esperado. Agora, você tem que pagar em dia, mas você tem que dar outras condições, né? O pagamento em dia é a obrigação. Dar as condições do servidor fazer bem feito seu serviço é outra coisa, né? Então, eu penso que o Estado tem formas de fazer com que os servidores sejam reconhecidos, valorizados, que o trabalho possa acontecer, que a educação funcione para a nossa população, que a saúde também funcione para a nossa população. Se não funcionar, não chegou no ponto, né? Hoje a gente ainda tem problemas sérios, por exemplo, na área da saúde, com consultas eletivas, com cirurgias, que o governo não está dando conta de entregar para a população. Então, anunciou-se que ia fazer os hospitais regionais, que ia acelerar o processo na área da saúde. A planilha cabe muita coisa, né? As pesquisas mostram alguns dados, mas na vida prática da população, isso ainda não chegou. Então, tem que se trabalhar para efetivar isso, né? O governo Zema é um governo elitista, é um governo que oferta pouca política pública para a nossa população no estado onde a gente ainda tem maioria de pessoas que precisam das políticas públicas. A gente tem ainda um público vulnerável muito grande no estado e ele não dá conta de entregar, né? Eu presido hoje a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia. E então a gente tem discutido ali todas as perspectivas das políticas para as mulheres no estado. Nós sabemos e acompanhamos que o Estado é deficitário na entrega dessa política. Hoje nós temos uma subsecretaria de política para as mulheres no Estado, uma conquista nossa, da Assembleia. Foi um trabalho que eu fiz para que na reforma do ano passado a gente conseguisse criar a subsecretaria para pensar uma política que é uma política que precisa ser intersetorial, precisa ter interlocução com outras pastas. E isso não vem acontecendo. A gente conseguiu o avanço da subsecretaria. Minas é o único estado que não tem uma secretaria específica para lidar com essa dinâmica. A gente ainda mantém o estado no top da lista dos estados com maior índice de feminicídio, com maior índice de feminicídio tentado, com altíssima crescente dos registros de violências domésticas e familiares para as mulheres, com baixíssima oportunidade de empregabilidade e de estratégias para dar às mulheres autonomia. Nós estamos no estado onde nós temos menos de 100 municípios com conselhos municipais de políticas públicas para as mulheres. Deveria ser, papel do Estado fomentar essa organização para que as políticas possam acontecer. Então, assim, pagar em dia, mas não resolver a política, né, não é uma coisa aceitável. Vou fazer um outro recorte aqui. Quando a gente pensa, por exemplo, na política para as pessoas com deficiência, ainda nós temos um déficit muito grande, né? Na própria educação, a educação implementou alguns serviços que na prática não trazem efetividade para os alunos, né? Então, tem algumas coisas para evoluir, né, deputada? Muita e tem coisa. uma outra discussão também que eu acho que a gente pode colocar aqui em pauta com a senhora, com relação ao avanço que nós temos visto dessa polarização nos ambientes legislativos. Né? A Assembleia Legislativa de Minas Gerais não é diferente. Nós temos o trabalho dos deputados que são chamados ideológicos, né? A gente não tem nenhuma restrição em comentar esse tipo de assunto, porque ele é uma realidade. Como é que a senhora enxerga que possa haver uma saída que não seja esse caminho polarizado? E também, acrescento, para além dessa polarização, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem entregado para a população aquilo a que veio, ou seja, faz jus aos votos que recebeu? Olha, Flávio, nós temos um ambiente, infelizmente, na Assembleia, nas câmaras, mas no país, né, Belo Horizonte, inclusive, acabou de sair de uma eleição onde a marca principal da eleição foi essa polarização, né? Elegeu-se, não foi uma escolha assim da esperança da cidade, foi o menos pior naquele confronto de radicalização política,
Mas a gente precisa lidar com isso. A gente tem visões diferentes de sociedades, projetos diferentes de Estado, né, de país. O que nós precisamos ter é um equilíbrio para que essas discussões não atrapalhem a vida da nossa população. Por si só, não adianta você fazer as discussões nos extremos polarizados, mas não pensar uma política que, de fato, entregue ou pense na solução dos problemas práticos da vida das pessoas. Essa é a finalidade da política. Você pode ter pensamentos distintos, mas se você ficar ali só brigando, né, igual aquela mola, que você joga para um lado, hora tá para um lado, hora tá para o outro, mas o que está ali no meio está sobrando, que nem giló na janta, que nesse caso é a nossa população, isso a gente não pode deixar acontecer. Então, eu sou do pensamento de que a gente tem que fazer os debates, que a gente tem que enfrentar o que é diferente, que a gente tem pontos de vista diferentes, mas pensar a política para atender as pessoas. A Assembleia vem conseguindo desenvolver um trabalho importante, inclusive a recondução da mesa diretora, né, encabeçada pelo nosso presidente Tadeu, juntamente com a vice-presidenta Leninha, é uma demonstração de que a gente tem conseguido, enquanto instituição, enquanto Assembleia Legislativa, fazer o diálogo com a nossa população, que é papel, né, da Assembleia, dialogar com a população, fiscalizar o governo e propor legislações. Nesse sentido, a Assembleia tem conseguido desenvolver esse trabalho. Esse ano que está se encerrando, foi um ano, inclusive, onde nós conseguimos sair da estrutura física do prédio aqui no Santo Agostinho e estar presente nas mais diversas regiões do nosso estado. Fizemos isso com vários fóruns temáticos, né, com a questão ambiental, com a questão da pauta das mulheres, com a questão da pauta da educação, e especialmente com a discussão do Estatuto da Igualdade Racial, né, uma pauta muito importante no estado de Minas Gerais, em que a gente conseguiu fazer esse espaço de escuta e de participação importante, participação popular, que é a Assembleia, percorrer o nosso estado e trazer percepções, visões, desejos e soluções aplicadas à diversidade do nosso estado. Então, eu vejo que a Assembleia cumpre, sim, o seu papel. A senhora citou aqui um nome que hoje é um dos mais relevantes aqui no Estado em termos de política, que é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que foi reconduzido, Tadeu Martins Leite, né? O Tadeuzinho do MDB. A senhora avalia que a figura do Tadeu Martins Leite hoje, ela consegue, ele como político, consegue articular os interesses dos deputados em prol de um trabalho para a população? Dar a entender na sua resposta de que sim, é mesmo o nome preparado e de fato aquele que melhor conduz essa diferença de opiniões, de ideias dentro da Câmara da Assembleia Legislativa? Sim. Hoje é o mais preparado, né? Tanto foi reconduzido, consegue fazer esse diálogo, consegue entender a diversidade dos pontos, faz uma interlocução com o governo para que a gente também possa pautar e trabalhar os projetos que são postos na casa. Tem uma dinâmica, né, muito próxima aos deputados, eu falo isso por mim, né? Eu sou presidenta de comissão, então a lida nossa ali é de uma responsabilidade muito grande de tocar as pautas da Assembleia e ele nos dá todo o suporte necessário para que isso aconteça. Então, acredito que nós estamos num caminho muito certo, Tadeu. É esse nome de conforto, é esse nome do diálogo, que o mais importante na política é a capacidade de dialogar e de construir as pontes para que as questões possam ser resolvidas. Ô, deputada, a gente tem que falar também dessa legislatura, é a presença feminina, né? Tem dado bons resultados. A presença feminina aumentou em relação aos últimos anos, temos mais representatividade, temos uma Assembleia mais plural, inclusive com a representatividade negra também, que é muito importante entre as mulheres, evidentemente, mas ainda é pequeno, perto da população que nós temos, perto do que as mulheres representam no país e na sociedade e também na política. Quais são os caminhos, a senhora acredita, para que a gente possa fortalecer a presença feminina na LMG já nas próximas eleições? Fortalecer as mulheres mesmo para a política e para, especialmente, a política institucional. Isso é um trabalho que nós fazemos na Assembleia, né? A Comissão em Defesa dos Direitos faz, a Procuradoria da Mulher faz, sempre buscando agregar essas mulheres, fortalecer, prepará-las para esse ambiente, porque não é só pegar a mulher e falar, vai lá, né, e seja feliz. Não é assim que funciona um processo eleitoral, não é assim que funciona um processo político. A gente precisa também insistir com a organização
dos partidos, né, para que os partidos efetivamente deem para as mulheres as condições efetivas de participar. Elas precisam estar inseridas nas instâncias partidárias. A questão do recurso, que é, né, a questão legal hoje, precisa também ser bem trabalhado, o recurso precisa ser melhor distribuído, mas eu vejo que o próprio trabalho que nós desenvolvemos e que eu desenvolvi na legislatura passada, frente à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, já produziu um resultado importante. Em 2019, nós iniciamos a legislatura com 10 mulheres eleitas. Foi a primeira legislatura que elegeu mulheres negras, né? Eu, Andréia e Leninha. E na virada da legislatura, né, na eleição de 2022, nós elegemos 15 mulheres e elegemos mais uma mulher negra, que é a nossa ministra hoje dos Direitos Humanos, que é a Macaé. Então, assim, o próprio trabalho feito na Assembleia é um trabalho onde as mulheres olham para a Assembleia e se veem representadas, e se veem presentes nesse espaço, e isso motiva que elas também estejam lá. Então, é um trabalho de muita articulação, de muita formação, de muita qualificação, mas, sobretudo, dar voz e dar vez de verdade para que as mulheres possam ocupar esse espaço. Certo, deputada, vamos girar o assunto também para a gente falar a respeito de segurança pública. A senhora tem uma origem aqui em Belo Horizonte, numa região periférica, e a gente sabe que nesses pontos há muita violência por vários fatores. O primeiro deles, talvez um dos mais importantes, é a ausência do Estado. E hoje o Estado de Minas Gerais tem sofrido com estrutura, principalmente dentro das polícias. A Polícia Civil, a gente já mostrou aqui em reportagem de O Tempo, não tem rabecão para recolher as pessoas que morrem por qualquer circunstância que seja, numa eventual fatalidade. Pode ser acidente de trânsito, pode ser um crime de homicídio, pode ser qualquer outra coisa, né? E hoje nós não temos nem rabecão. É uma situação complicadíssima. Mas, para além disso, a gente também tem que falar de política pública para a segurança pública. A senhora tem visto chegar na Assembleia propostas factíveis para a mudança dessa realidade no estado de Minas Gerais? Olha, a gente tem feito muitas discussões no que diz respeito à segurança pública, a todas as polícias que estão dentro do conjunto de segurança pública. Há, de fato, uma precarização gigante da estrutura dessas polícias, a Polícia Civil muito precarizada, né? Inclusive, a gente discute muito a questão das delegacias, inclusive especializadas para atendimento, né, às mulheres, idosos, crianças. A gente tem discussão, mas é muito distante daquilo que é necessário na prática. Esse trabalho de estruturação, propriamente dito, né, de veículos, de computadores, de equipamentos, isso não precisa de uma discussão dentro da Assembleia, isso precisa pegar e fazer, né? Enquanto parlamentar, com recurso de emenda parlamentar, fiz recentemente a aquisição de uma viatura lá para o município de João Molevade, que permitiu à Polícia Militar abrir a patrulha PPVD, por exemplo, né? Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Lá não tinha, uma cidade grande, uma cidade importante, no Médio Piracicaba. Precisava da viatura para que isso acontecesse, né? Então foi a ação parlamentar de uma deputada que fez acontecer. Recentemente, colocamos recurso de emenda parlamentar para comprar computadores para que a Polícia Civil tivesse condições. Ou seja, tem faltado a estrutura básica ali, né, deputada? Né? Fizemos agora, através de recurso de emenda parlamentar do meu mandato, a aquisição de motocicletas, de motos, para as companhias que atendem dentro das comunidades, né, dentro de bairros, aqui em Belo Horizonte. Para quê? Para que os policiais tenham mobilidade para rodar os territórios, né? Você imagina que dentro das periferias, das vilas e favelas, como é que você vai passar muitas vezes com aquele carro grande? Não dá, as vielas muitas vezes não permitem. Então a gente está fazendo esse tipo de aquisição. Mas isso é o olhar parlamentar sobre a baixa estruturação que a polícia tem. O Estado precisa investir nisso. E quando a gente investe, a gente não está investindo numa polícia para que ela tenha um poder maior de represária. Não, é para que ela seja também uma polícia que tenha diálogo, que possa se aproximar da população, que possa ter um diálogo, que possa gerar, de fato, um sentimento de segurança. Sabe aqueles postos policiais, aquelas... antigas companhias que tinha, né? Você está falando da unidade móvel da polícia. Das unidades móveis, tem espalhadas, assim, tem muito. Essa talvez seja uma das únicas políticas que as pessoas reconheçam a presença do Estado. Às vezes tem uma escola pública do lado de casa e a pessoa não reconhece a presença do Estado, reconhece através da polícia. Então você tem muitas vezes aquelas unidades. Quando você entra lá,
o computador não funciona, a energia não está funcionando. Então, assim, não adianta você ter a cara e não ter aquilo que vai ajudar os próprios policiais a desenvolverem seus trabalhos, né? É complicado. Então, falta investimento, falta prioridade, né? Gasta-se recurso com tantas outras coisas e não pensa nisso. Isso é para trazer efetividade para o trabalho da Força de Segurança. E sem falar que muitas das vezes, deputada, a gente tem muitos debates e muitas informações que são no campo da administração técnica como um todo, né? A gente está falando de viatura, a gente está falando de computador, a gente está falando de coisas que são básicas, mas a gente não tem visto, por exemplo, se falar em estratégia para combate do crime organizado, se falar em estratégia para que tenhamos uma criminalidade distante dos jovens. Acho que ainda precisamos avançar no que diz respeito a propostas para os jovens da periferia, para que eles não tenham o crime organizado como uma opção, né? Essa é uma questão importantíssima, porque muitas das vezes acaba que o próprio Estado fomenta o crime organizado estando distante, né? Com certeza. Nós discutimos muito a questão, por exemplo, de políticas de prevenção. É necessário fazer políticas de prevenção. E o Estado cortou investimento nessa área, né? Então, quando você faz política de prevenção, quando você entende a política de esporte como parte de política de prevenção, quando você trabalha a política de cultura como mecanismo também de prevenção, você colabora com a segurança pública, né, para que nós tenhamos um ambiente mais seguro, e você gera oportunidade para as pessoas, para os jovens especialmente. Então, um Estado que não investe adequadamente em cultura, não investe adequadamente em esporte, não pensa nos programas de Aí a senhora está sendo direta mesmo, a senhora está dizendo que o Estado não investe. Não investe. Não investe adequadamente em esporte, cultura, turismo, né? Na própria parte de Mas qual seria o caminho, então, para investir? Onde investir como? Porque às vezes também a gente tem, a gente tem visto que existem algumas ações dentro da cultura, dentro do esporte, mas esse investimento seria em qual direção, deputada? Olha, fortalecer, por exemplo, a cultura popular, porque a cultura popular é que atinge esse público, né? Se você fizer uma pesquisa, quantas pessoas das regiões periféricas, mas vamos pensar também no Estado, né? Dos rincões do Estado, que vieram aqui no Palácio das Artes para assistir uma peça, ou que foram, né, assistir uma outra atividade num espaço mais nobre, quantos deles vieram? Mas se você fizer um recorte, por exemplo, para os congados, para as folias de reis, para o movimento junino, né, para a capoeira, para esses movimentos populares, onde a nossa população está ali envolvida, quando você faz esse recorte, você vai achar ali um número grande, significativo de pessoas que poderiam estar, inclusive, esses grupos, essas organizações, sendo priorizados dentro do recorte da cultura, por exemplo, dos investimentos que tem na cultura, dos investimentos que tem no esporte. E isso você atingiria essas pessoas, você levaria a oportunidade delas desfrutarem da cultura, conviverem com esse ambiente cultural, geraria para elas oportunidades, porque, por exemplo, no movimento junino, né, que são as festas juninas que acontecem em junho, eles não deixam para fazer o movimento na época da quadrilha, festa, né? Da festa. Isso já começou, né? Começa muito antes, 6 meses antes, 7 meses antes, dependendo do grupo. Essas pessoas, elas vão sendo reunidas para aprenderem a dançar. Dali você pode, num processo de oportunidade para as pessoas, para os jovens, para as crianças, adolescentes, jovens, você pode dali extrair dançarinos, você pode tirar coreógrafos, você pode tirar costureiras, você pode tirar fotógrafos, você pode tirar maquiadores, você pode gerar desses ambientes culturais uma série de outras perspectivas de oportunidades para a juventude que hoje não é feito. E eu falo que não é feito porque o meu mandato investiu nesses anos de atuação política quase 4 milhões de reais para que o movimento junino no estado de Minas Gerais pudesse ter todo esse glamour que a gente vê nas festas. Falta investimento do Estado. Te pergunto não, te afirmo. O Estado não deu conta de fazer um festival estadual, por exemplo, no movimento junino. Reunir as festas que acontecem nas diversas regiões do Estado e promover um grande movimento. Então, isso é não pensar em políticas de prevenção, né? Nós falamos aqui no comecinho sobre a educação. O que é que está faltando para a educação? Está faltando a educação ser atrativa para os nossos alunos, está faltando oportunidade para os nossos jovens, né? A mesma coisa eu falo quando a gente pensa na cultura,
no esporte e especialmente nos mecanismos, nas políticas de prevenção e de oportunidade para a nossa juventude. Deputada, vamos caminhar aqui para o último tópico dessa nossa entrevista, que eu acho que é importante a gente falar desse assunto com bastante seriedade. A gente precisa discutir meio ambiente. E meio ambiente é talvez o assunto mais importante do século, porque temos transformações climáticas, ou melhor dizendo, não transformações, mas destruições climáticas a caminho e estão acontecendo hoje. E se nada for feito hoje, não haverá futuro. Isso é uma realidade clara que nós temos. E, falando especificamente de Minas Gerais, nós temos vários entraves e vários desafios. Nós temos que falar com atenção e cuidado da mineração, temos que falar com atenção e cuidado do agronegócio. São vários assuntos que são importantes de serem debatidos, mas ainda encontram certa resistência. O que a gente pode propor hoje para que Minas Gerais, por exemplo, não reviva uma tragédia de Mariana, para que a gente não reviva, vou pegar uma em proporção um pouco menor, né, o que aconteceu, por exemplo, na Lagoa do Nado, né? Ou seja, a gente tem coisas demais acontecendo e me parece que ainda temos muito a ser feito. O que a senhora propõe que nós façamos para que o estado de Minas Gerais se torne uma referência no Brasil em questões de meio ambiente? Talvez nós sejamos a única geração capaz de fazer qualquer movimento de transformação que vá, na verdade, gerar oportunidades de que as próximas gerações tenham condições de viver, né? Tenham o nosso planeta preservado para viver. Então, a gente precisa pensar nas medidas. Proteção das águas, por exemplo, isso é fundamental, né? A gente tem um processo de mineração que contamina as nossas águas, que prejudica o meio ambiente, tem a produção do agronegócio, a gente sabe que são estruturas, né? Aqui na perspectiva do Estado. O Estado ainda insiste em ter uma única forma de economia centrada na questão da mineração que degrada o meio ambiente, né? Com foco grande em destruir espaços preservados, como por exemplo a Serra do Curral. Mas eu apresentei aqui na Assembleia um projeto, é um projeto que pretendia ampliar a estação ecológica de Feixes, aqui pertinho, Belo Horizonte, divisa com Nova Lima, um território onde a gente tem águas límpidas, uma caixa d'água para poder fazer o abastecimento, inclusive, da região metropolitana. O projeto importante, porque nós estamos falando de água, um bem natural que vai se acabar se a gente não cuidar. E conseguimos aprovar o projeto com 100% de unanimidade dos deputados eleitos, presentes no plenário, né? O projeto aprovado em primeiro turno, segundo turno, o governador vetou. O governador vetou o projeto na sua integralidade por interesse de que esta área, que é uma área de desejo da mineração, seja entregue para os mineradores. Então a gente precisa ter compromisso de verdade, a gente precisa ter vontade política de verdade, de preservar aquilo que precisa ser preservado, né? De cuidar de políticas que vão realmente resultar em desenvolvimento econômico, mas primeiramente em preservação de bens naturais que não são renováveis. A água não se renovará assim. Se a gente não proteger lençóis freáticos, se a gente não proteger territórios onde a gente pode armazenar isso, não vai ter. A Assembleia está fazendo um trabalho muito importante da discussão, né, das crises climáticas. Nós tiramos lá vários encaminhamentos com a participação popular. Esse trabalho está sendo reunido. Nós vamos apresentar no ano que vem uma série de projetos, de propostas, de iniciativa, né, da participação popular, para que, de fato, o Estado possa fazer. Agora, não dá para o Estado flexibilizar, né, mas dentro da área do meio ambiente. A gente precisa ajustar isso. Estamos conversando com a deputada estadual da Rede Sustentabilidade, Ana Paula Siqueira. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputada, vamos então para o nosso bate-pronto. Perguntas curtas para respostas também curtas e objetivas. Começo dizendo para a senhora o seguinte: uma avaliação do governo Zema. Péssimo. Uma mudança urgente. O próprio governo, né? E eu acho que o pensamento centrado nas políticas que vão atender a nossa população, políticas sociais. Futuro da educação em Minas Gerais. Desafio gigante, principalmente no que diz respeito à oportunidade efetiva para os nossos jovens. Para fechar, meio ambiente. Necessário, urgente, pensarmos em medidas de proteção e de promoção do meio ambiente.
Deputada, obrigado pela participação, foi um prazer conversar com a senhora aqui. Volte mais vezes e até a próxima. Agradeço, Flávio. Conversamos, portanto, com a deputada estadual Ana Paula Siqueira aqui no Café com Política.